quando o teu cérebro não percebe a necessidade de buscar comida, o valor da comida diminui. É por isso que você sente menos desejo, menos vontade, pensa menos sobre comida. Então a gente vai olhar aqui para o teu cérebro. Existe uma região do teu cérebro que a gente chama de hipotálamo. E é o hipotálamo, a principal região ali, meio que um sensor que identifica e codifica o quanto entra de calorias, o quanto você ingere de calorias e o quanto sai de calorias, ou seja, o quanto você gasta de calorias. E isso é importante para absolutamente qualquer processo ao longo da nossa vida. Entenda que se a tua temperatura corporal aumenta, vai lá, de 37, 38 graus, o que tem que acontecer? A gente precisa ter sensores que identifiquem que isso está ocorrendo e, a partir disso, mobilizem recursos para regular a temperatura corporal de forma tal que a gente possa novamente voltar àquilo que é considerado compatível com a nossa vida e com a nossa sobrevivência. Isso ocorre para todos os comportamentos e, no caso aqui em específico, para o comportamento da nossa saciedade, do nosso apetite, não vai ser diferente, tudo bem? Agora imagina que eu vou ali no teu cérebro, nessa região aqui, ó, ele fica bem aqui nessa região subcortical, que a gente chama, ele fica bem nesse ponto aqui. A gente vai fazer o seguinte, a gente vai colocar uma lupa e a gente vai abrir. A gente vai entender como é que o hipotálamo consegue, de fato, codificar essa informação. Ele precisa receber sinais e informações de alguma forma, né? De que maneira, então, o nosso hipotálamo, de que maneira o teu hipotálamo recebe essa informação? Ele precisa se comunicar com o teu tecido adiposo, com a tua gordura, se comunica com o fígado, se comunica com o pâncreas, recebe informação do intestino, recebe informação do estômago. Cada um desses órgãos precisa liberar uma quantidade de substância que vai viajar aqui através do que a gente chama de nervo vago, e vai se comunicar com o hipotálamo e vai integrar cada uma dessas informações. Então, se você ingere um alimento, você vai ter a liberação de substâncias em cada um desses órgãos aqui que eu falei para você. Dependendo da quantidade de substância que é liberada, o hipotálamo recebe informação de, ei, tá chegando comida suficiente? Não, ainda falta, então continua comendo. E dependendo do tipo de alimento que a gente vai ingerir, essa informação ela vai ser mais ou menos intensa. Tudo bem? Então, se você ingere mais proteína, você vai ter a liberação de uma quantidade aqui diferente de substâncias. Se você faz uma ingestão de mais carboidrato, de gordura, então isso modula a maneira como o nosso cérebro vai integrar os sinais. Por isso que você vai ouvir falar de que ter uma boa ingestão de proteína na dieta é tão importante para a saciedade, diferentemente de outros macronutrientes que de repente não tenham o mesmo impacto do que uma proteína. Em 2022, a gente teve um dos primeiros estudos, foi o ano em que a tizepatida, e aqui entenda a Mounjaro, foi aprovada, tá? Um dos estudos que mostrou o seu poder e o seu impacto durante a perda de peso foi esse daqui. Então vejam que existem algumas diferenças dependendo da dose que a gente utiliza, tá? De novo, insisto, aqui não é um vídeo para incentivar qualquer tipo de recomendação em relação a isso daí. Não é para você assumir que alguma dose dessa daqui vai ser melhor para você. A questão não é essa, isso aqui depende de paciente. Mas o que o estudo tentou mostrar foi o seguinte, que comparado com placebo, quando foi utilizada a tizepatida, de fato houve uma perda de peso significativa. Se atingiu uma perda de peso de 22,5% do peso máximo. Uma magnitude de perda de peso muito próxima do que se tem com uma cirurgia bariátrica muitas vezes. Então, o impacto na perda de peso é importante. Tá? Isso daqui foi feito ao longo de 72 semanas. Então, quando você mantém o exercício físico, você se protege do reganho de peso. O exercício físico ele tem um componente importante na manutenção do peso que foi perdido. O que eu preciso que você entenda é que o teu hipotálamo recebe essa informação de distintos órgãos. E o que tem a ver isso com a tizepatida? O que isso tem a ver com o Mounjaro? Tem a ver que é o seguinte, o Mounjaro é uma substância, como eu falei para vocês, que ela é conhecida como um duplo agonista, ou seja, o princípio ativo da tizepatida é um duplo agonista. O que significa isso? Significa que ele vai se ligar em receptores no teu intestino, principalmente no teu intestino, que estão relacionados com o GLP-1 e também com o GIP, ou seja, por isso que a gente chama de duplo agonista. São polipeptídeos e peptídeos, um aqui semelhante ao glucagon e o outro aqui insulinotrópico dependente de glicose, tudo bem? Então, mas você não precisa decorar esse monte de nome aqui esquisito. O que você precisa entender é que
ela vai se ligar nos receptores de GLP-1 e de GIP também. Isso implica que quando se ligou no receptor, vai ter uma enxurrada, uma cascata de processos químicos que vão acontecer, tá? Não vou colocar aqui para não dificultar o teu entendimento, mas eles vão impactar onde? No teu cérebro, no estômago, no intestino, no coração, no tecido adiposo. Então lembra que cada um desses órgãos, cada uma dessas regiões se comunica com o nosso cérebro e envia informações para o hipotálamo regular a ingestão de alimentos. Ela é uma evolução da semaglutida. Digamos que a tirzepatida é como se fosse uma evolução da semaglutida. A semaglutida é um análogo de GLP-1. Então a sinergia entre GLP-1 e GIP aqui tem um efeito bem potente no processo de perda de peso, tá? Fez a aplicação da tirzepatida, se ligou nos seus receptores, a informação vai viajar através do nervo vago, ela consegue atravessar a barreira hematoencefálica, tá? A barreira hematoencefálica é muito importante para proteger o nosso cérebro de toxinas e, enfim, Quando você faz a ingestão de algum tipo de alimento, você vai lá e come alguma coisa, sei lá, você come um sanduíche, você tem receptores que vão meio que já começar a codificar algumas informações, enviar essa informação para o cérebro. Depois vai chegar no intestino. Uma vez que chega no intestino, o intestino envia sinais, todos os sinais que eu falei para você aqui de, enfim, neuropeptídeos e algumas substâncias que vão se comunicar e vão chegar aqui. Essa informação vai chegar aqui no tronco encefálico e a informação viaja do tronco encefálico para o hipotálamo. O hipotálamo libera uma quantidade considerável de próprio melanocortina, que a gente chama, e que finalmente no núcleo arqueado vai ter a função aqui de reduzir o apetite e, consequentemente, informar: ei, você não precisa comer mais, tudo bem? Então, é basicamente isso que ocorre. Agora, vamos eliminar a ingestão de nutriente. Quando você utiliza a tirzepatida, então vem aqui, ó, você utilizou a tirzepatida, você aumenta a atividade do GLP-1 e do GIP. Pronto, você meio que não precisou do alimento para ter o mesmo efeito. Então você vai ter os mesmos efeitos aqui no teu cérebro como se você tivesse feito ingestão de algum alimento. É por isso que você vai se sentir mais saciado, é por isso que você vai ter menos pensamentos sobre comida, menos desejo e menos vontade por comida, porque a medicação já está fazendo esse papel aqui. Então, consequentemente, quando você utiliza a medicação e viaja pelo nervo vago, vai novamente aqui no trato solitário, vai para o hipotálamo recebe a informação e lá a informação é de que a gente precisa produzir aqui neuropeptídeos que vão reduzir o apetite e, consequentemente, a ingestão calórica. Quando o teu cérebro não percebe a necessidade de buscar comida, o valor da comida diminui. É por isso que você sente menos desejo, menos vontade, pensa menos sobre comida. Porque quando você está saciado, o valor da comida é diferente, é distinto. A motivação para buscar comida vai ser diferente. Essa liberação ela também vai potencializar essa sensação maior que você vai ter de controle sobre a comida. Ela vai modular o valor hedônico da comida. Vai modular o quanto a gente atribui valor, principalmente a alimentos ultraprocessados, mais calóricos, ricos em açúcar, gordura, essa combinação. Então, vejam que essa atividade, para além da saciedade, ela também vai ser importante ali no sistema de recompensa. Espero ter te ajudado. Se eu te ajudei, se você conhece alguém que vai se beneficiar do conteúdo, por favor, compartilha, levar essa informação. Eu acredito que pode ser útil aí. E se você também acredita nisso, você me ajuda e assim a gente continua o nosso trabalho por aqui. Valeu, até mais.